Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês capítulo 26, a partir do verso 24. Para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Vamos embora lá? Vamos para cima? Vamos derrotar o inferno com a palavra de Deus? Diz assim: de repente, Festo gritou: Paulo, está louco! O excesso de estudo fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade. E o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Paulo, é impressionante a conversão dele, né? É impressionante a conversão dele. Um homem que andava segundo os seus próprios caminhos, em arrogância, com uma necessidade muito grande de espalhar e exteriorizar o seu ódio por aí, levando um rastro de sangue, está aqui pregando a palavra de Deus a duas personagens bastante importantes, o governador Festo e o rei Agripa. São homens de grande patente, são homens de muita influência, são homens que têm o poder, inclusive, ele de libertar, e até queriam libertá-lo. Paulo está na sua missão, convicto, preso, em correntes, se dirigindo a Roma para pregar para o homem mais importante. E nesse meio tempo pregou a alguns com uma patente inferior. E quando eu falo o homem mais importante, era o imperador romano. Roma era um governo, uma ditadura, se assim podemos falar, um império de proporção mundial. Governava praticamente o mundo todo naquele época e exercia bastante influência. E Paulo ia pregar para esse homem, e no meio do caminho parou para pregar para esses dois. E depois de pregar a palavra, depois de contar o seu testemunho de como é que Jesus alcançou eles, foi justamente o momento que eu comecei a ler. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a isso, daquilo que se refere à nossa vida. Vamos embora? Vamos lá? Diz assim: de repente, Festo gritou. Versículo 24 de Atos 26. De repente, Festo gritou. Irmãos, não espere, que o dia mal avise, que ele bata na sua porta delicadamente e avise que está chegando. Não. Devemos estar preparados para tudo. Sabe por quê? Porque o inferno atacará inesperadamente. O inferno atacará também de repente. Assim como Deus vem de repente sem avisar, o inferno imita em tudo o Senhor. Você pode ver que as obras do inferno, Satanás, ele não faz questão de esconder a cópia barata que ele faz justamente daquilo que Deus faz. Então o inferno atacará inesperadamente. Ele não vai avisar. E o dia mau ele chega de repente. O dia mau ele vem sem avisar. O dia mau ele não manda um pombo correio falando ou bate na sua porta. Ele mete o pé na porta e entra sem pedir. É dessa forma. É nesse momento que nós vemos que as emoções estão à flor da pele. Mas o que aconteceu aqui, na verdade, foi um impulso negativo de um homem que foi confrontado, pelo que parece, pelo Evangelho de Jesus. Sim, o inferno ele atacará inesperadamente porque ele também é colocado à prova diante as verdades de Jesus Cristo. Toda vez que nós estivermos pregando a palavra, irmão, toda vez que nós estivermos falando, isso acontecerá. O inferno atacará. Ou seja, contra-atacará. Paulo pregou e de repente a palavra fala que Festo gritou. E agora quem está gritando está controlando as suas emoções, e perceba que é um homem de alta patente, é um governador. Um homem que eu creio que deveria ter as suas emoções sob controle. Mas ele gritou, no meio de todo mundo, no meio de uma reunião. Falou mais alto. Salmo 109, versículo 3 diz: eles dizem coisas terríveis ao meu respeito e me atacam sem motivo nenhum. Pelo que parece, o salmista passou pela mesma situação, porque Paulo não estava falando a mentira, Paulo só estava contando o seu testemunho. Paulo
não estava fazendo nada demais, irmão. Estava pregando o evangelho, estava na missão que o Senhor Jesus Cristo lhe deu. E todos nós que pregamos o caminho, a verdade e a vida, irmão, enfrentaremos ingratidão daquelas pessoas que nós mais amamos. O que Paulo estava fazendo era tentar ajudar. Olha o que ele fala. Paulo, você está louco. O excesso de estudo fez o perder o juízo. Acusou Paulo de loucura e de não ter juízo. Então, estamos tentando ajudar, mas seremos atacados, irmãos. E é justamente das pessoas que nós estamos tentando oferecer ajuda. Eu gosto de uma frase de Paul Washer. Paul Washer diz que o amor ele suporta tudo, mas ele não aceita tudo, porque aquilo que tudo se aceita é omissão. Perceba que aceitar e suportar é difícil. É verdade, devemos suportar em silêncio, devemos nos calar diante das afrontas. Tem pessoas que precisam de validação para o seu pecado, validação para condenar no erro. E entenda, irmão, toda pessoa que não quer se arrepender, ela tem esse tipo de comportamento, ela não muda o comportamento, ela pode até ter a fala mansa, ter a fala suave, mas o final é só obter aprovação e validação para os seus atos. Mas a santidade de Deus ela é inegociável. Deus é amor, mas também ele é justiça. E nós devemos caminhar com pessoas que, saibam se arrepender. Imagina você se casar, irmão. Imagina, meu irmão, você se casar com um irmão, com uma irmã que nunca te pediu perdão, nunca pediu perdão para os pais. Imagina como deve ser viver com uma pessoa assim. Pessoa, ela não consegue a sua validação, a sua aprovação, e o que ela faz é se refugiar, se escondendo no meio de computadores, no meio de sites, onde ela vai conseguir aprovações aleatórias de pessoas que ela nem conhece, talvez até trocando fotos, talvez até trocando vídeos. Já vi isso acontecer demais. É mais comum do que a gente pensa. E nós não podemos nos submeter a isso. Bom, pelo menos eu não quero. Então, devemos suportar, sim, por amor a Deus, ficar calado, mas não aceitar. O que aceita tudo é omissão. Então, nós estamos tentando ajudar, meu irmão, mas nós seremos atacados. Olha o que o salmista também, esse salmista que eu vou recitar agora, eu tenho plena convicção que é Davi. O Salmo 55, versículo 12, retrata uma passagem de Davi que ele sofreu a mesma coisa. Fala assim, ó: não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega, meu amigo íntimo. Já parou para pensar nessas palavras? Normalmente o inimigo, Jesus falava que o inimigo está dentro da nossa própria casa. E entender, isso mostra, logicamente, irmão, nossa guerra é espiritual e nós devemos guerrear com as armas espirituais, mas nós não devemos jamais mesmo aceitar tudo que vem do inferno. O que aceita tudo, irmão, a pessoa que aceita tudo, ela está condenada a viver escrava de uma outra pessoa. E normalmente os fariseus, que eram os narcisistas do dia de hoje, pessoas arrogantes, pessoas, elas só querem validação e aprovação para continuar fazendo o que tem. Tudo que elas querem, que são chamadas de vítimas, normalmente são dependentes, pessoas que têm uma dependência emocional, precisam de outras pessoas, e elas não conseguem ficar sozinhas, porque elas não conseguem ficar sozinhas com seus próprios pensamentos. Elas têm essa necessidade de aprovação, elas se movem no escuro, se movem em situações muito difíceis e até invadem as contas das pessoas sem respeito, não mostram respeito pelas pessoas, não mostram uma atitude de bondade mesmo, de se importar com as pessoas. Tudo que elas querem é serem servidas, são egoístas, não estão aqui simplesmente mas elas se disfarçam de amigos nossos, de companheiro, de íntimo, colega. Isso aqui quem estava fazendo, quem Davi se reflete nesse salmo, era o seu conselheiro, um daqueles que caminhou com ele desde a caverna de Adulão, Aitofel, que quando o seu filho Absalão se virou contra ele, usurpando o seu reinado, o que ele fez? Ele começou a aconselhar justamente a Absalão. Ou seja, vai para o rumo que está melhor para a pessoa, não tem fidelidade.
é uma pessoa que não tem respeito, que nós não podemos confiar. Irmãos, nós não podemos manter perto qualquer tipo de pessoa, devemos analisar mesmo. Então, muitas vezes nós vamos tentar ajudar as pessoas, mas seremos atacados. E o que nós fazemos, irmão? Bom, Paulo mostra claramente, o amor, ele suporta tudo, mas ele não aceita tudo. Mas Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo, digo a mais sensata verdade. Paulo chamou ele de excelentíssimo, Paulo tratou conforme o cargo, Paulo tratou conforme ele deve ser tratado, meu irmão. Então, assim, responda com todo respeito, mas jamais deixe de falar a verdade, jamais deixe de ficar do lado da verdade. O Senhor Jesus é a verdade, inclusive é a verdade que nos liberta. E é por isso que eu falo que uma pessoa que não tem arrependimento, ela não muda o comportamento. Ela pode até dizer palavras suaves, mas o rastro que ela vai deixar depois que ela conquistar novamente o nosso coração é de sangue novamente. Então não ceda às emoções, não caia nas armadilhas da mente. Eu quero repetir isso, não caia das armadilhas da mente. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm orado, para pessoas que amam, que têm tentado levar o evangelho para pessoas que amam, que têm tentado ser profetas de Deus em sua casa, que têm tentado ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Responda com todo respeito, irmão, mas não deixe jamais de falar a verdade. Olha o que o próprio Senhor Jesus fala na oração dele, não uma oração, ele estava falando com Deus. Em João capítulo 17 é uma oração totalmente mostra para nós como o Senhor deseja que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante da verdade dele. E é verdade que nós somos santificados por ele, mas nós devemos aceitar a verdade, nos arrepender, nos colocar num lugar de humilhação. Ele fala assim, ó, que eles sejam teus por meio da tua verdade, da verdade. A tua mensagem é a verdade. Essa é a linguagem atual. Eu quero ler na Ferreira de Almeida. A palavra fala assim, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação, ela vem por meio da verdade. Vamos ler de novo na linguagem atual. Fala assim, ó, que eles sejam teus por meio da tua verdade. Santificar quer dizer que nós estamos sendo considerados filhos, que nós somos considerados parte da família. E o arrependimento, ele se faz necessário, o perdão, a humilhação nesse momento. Pelo que parece, Festo só queria confrontar e queria que Paulo parasse de falar, não é verdade? Não dá essa impressão? Então, muitas vezes eles vão atacar nós até com mentiras, irmãos. Que foi o caso. Paulo não estava louco, Paulo estava dizendo a mais sensata verdade. Mas eu quero te dar uma notícia, irmão, fica tranquilo. Fica tranquila, minha irmã, você que tem andado pelo certo. Olha, fala assim, ó. E o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia, porque tenho certeza que esses acontecimentos são do conhecimento dele. Então, o que aconteceu ali, irmão? Sabe, o Senhor, ele sempre se encarrega de nos justificar. O Senhor sempre nos encarrega de plantar testemunha. O Senhor sempre se encarrega, meu irmão, de dar peso às nossas palavras. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que você pregou a palavra para alguém que você ama. Você quis falar a verdade porque você viu que o caminho que ela estava tomando era ruim. A gente sabe, e eles tentam nos enganar. A gente às vezes faz até de bobo, sabe? Para poder dar, não é nem questão de dar corda, é para ver se eles chegam ao arrependimento. A palavra fala que Deus é longânimo, e um longo ânimo vem justamente disso, de esperar que a pessoa verdadeiramente se arrependa, de que a pessoa deixe as palavras, o coração abrir espaço para que a mensagem entre, para que ele possa ser santificado por meio da mensagem de Jesus Cristo. Mas nem todos vão aceitar, mas então Deus dará peso às suas palavras. Sabe, Deus vai encarregar de plantar testemunhas, fique tranquilo. Quero ler com vocês o versículo de um profeta, irmão, que para falar a verdade, para mim é um dos melhores, que é o profeta Isaías. Isaías capítulo 44, versículo 26 diz o seguinte, olha o que o Senhor Deus diz. Mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo, e com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam, porque Jerusalém terá moradores novamente, e que as cidades de Judá serão reconstruídas. Farei com que elas se levantem do meio das ruínas. Aqui era uma profecia que até, no caso, era bom, né? Uma reconstrução.
haveria novamente monumentos, e está falando de uma reconstrução da cidade, reconstrução do templo, que remete justamente àquilo que nós estamos passando no processo por meio da santificação da verdade, por meio do processo de santificação, de purificação por meio da água da palavra. Então, se você está, meu irmão, nesse processo, se você está no meio desse processo, meu irmão, está buscando diligentemente a palavra do Senhor, você se inclui aqui, ó. O Senhor dará peso da palavra. O Senhor falar, na versão Ferreira de Almeida, ela vem como profetas. Eu quero ler só o começo. Fala assim: sou eu que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros e profetas, que digo de Jerusalém. É o Senhor, meu irmão, que é responsável. É o Senhor que é responsável por dar peso às palavras. E é Ele que é responsável por nos justificar. Ele planta até as testemunhas que sabem de toda a verdade. Quem é maior? Festo ou Agripa? Festo é governador. Agripa é rei. Então, toda vez que se levantar uma pessoa de alta patente contra você, nós temos visto acontecer isso no Brasil, levantará uma maior ainda para agir em nosso favor. Deus, Ele é fiel e Ele guarda um servo. Ele guarda, compensa obedecer a Deus, compensa viver uma vida de fidelidade a Deus, meu irmão, compensa servir a Deus de todo o coração, porque é Ele que guarda os seus mensageiros e os seus profetas. Eu estou pregando aqui para quem tem um chamado, eu estou pregando aqui para quem o chamado está trazendo momentos de ingratidão, momentos de rebelião contra a sua pessoa. Eu estou pregando aqui para pessoas em que pessoas da própria família têm se levantado, pessoas que você ama, que você só quer ver bem. Fica tranquilo, essa é a palavra do Senhor, fica tranquilo. E a palavra fala: pois não se passaram em algum canto escondido. E eu gosto dessa parte, porque a palavra fala em Lucas 12, versículo 2, que nada, exatamente nada que está escondido, que não venha a ser revelado, e nada que está em oculto, que não seja trago à luz. Lucas 12, 2. Então, meu irmão, Deus não deixa nada em oculto. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Talvez até agora esteja, mas mais cedo ou mais tarde aparecerá. Mais cedo ou mais tarde será revelado. Mais cedo ou mais tarde será trago à luz. Será trago à luz por tudo que você tem passado. Só permaneça fiel. E em alguns momentos eu aconselho que fique até em silêncio. Irmão, não fale nada. Você já falou, você já pregou a verdade. Sabe, a pessoa está se recusando. Se é uma pessoa da família, se é um amigo íntimo, como o caso de Davi, meu irmão, fica calado, fica calado. Deixa a pessoa, entrega na mão de Deus, entrega no altar, fala: Senhor, ó, solta, sabe, solta o fardo, irmão, porque fica um fardo pesado. Gálatas 6:2 fala que nós devemos levar os fardos um dos outros. Aquela pessoa que eu levo o fardo, ela tem que me ajudar a levar o fardo também, não é verdade? A gente tem que trabalhar em prol um do outro. Agora tem uns que só quer ser servido. Você já parou para pensar nisso? Não é verdade? São os reizinhos, né? As rainhazinhas do lar. Fica com o pé para cima, né? E se fazem de vítimas. Coitadinho de mim. Igual os mendigos. Tadinho. Né? Não caia nessa não, irmão. Não caia nessa não. Eu sei que tem pessoas que passam pelo limbo do sofrimento. E sei que tem sofrimentos que são reais, sim. Mas Deus, e eu acredito na palavra, Deus, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, fala que não sobreveio tentação que não nos fosse humana. Nós não temos tentação espiritual. O diabo, que ele faz, meu irmão, é transformar a ovelha em lobo. E o Deus, o que ele faz é transformar o lobo em ovelha. E tudo é por meio das nossas atitudes, por meio das nossas escolhas. Sabe? Nenhuma pessoa fica 100% endemoniada o tempo inteiro. Ela sabe o que ela está fazendo de errado. Ela está plantando o mal e com consciência. Sabendo. Não é inocente não. E a palavra fala em Naum, versículo 7, que Deus não toma o culpado por inocente. Ele sabe de cada um. Então a pessoa tem que se arrepender, tem que passar pelo limbo. Nada fica em oculto. E Paulo termina falando, e aqui eu quero terminar. Fala assim: Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim, e eu gosto dessa ousadia. Sabe por quê? Porque Paulo pergunta já concedendo a resposta. Nem é uma pergunta retórica nesse caso. Ele pergunta e responde, como se soubesse. Vocês percebem a convicção do profeta, a convicção do mensageiro, a convicção do servo daquilo que fala? E uma das coisas que nós temos, irmãos, sabe, que eu amo
mesmo, é que o Senhor não deixa nada oculto dos profetas. Ezequiel, nos capítulos primeiros lá, a palavra fala que Deus ia revelando os pecados de cada departamento das lideranças de Israel para o profeta Ezequiel. Ele sabia de tudo que acontecia. E sabe, irmão, quem tem intimidade com Deus, Deus revela. O profeta sabe quem é de verdade e quem é de mentira. Eu quero repetir, o profeta sabe quem é de verdade e quem é de mentira. Um profeta, ele não pode ser enganado. A palavra fala em Romanos 10, versículo 11, creia no Senhor Jesus Cristo e jamais será confundido. Em algumas versões traz, jamais será enganado. Outras vergonhas trazem, jamais será envergonhado. Eu quero ler com vocês números, porque nem tudo que Deus fala para nós, principalmente, irmãos, como se diz respeito a sonhos, temos que tomar muito cuidado, pedir o discernimento ao Senhor. Se você conhece alguma pessoa, converse com a pessoa sobre o sonho, uma pessoa que é madura na fé, que tenha confiança, que tenha a revelação de Deus. Tem muitas pessoas assim também. Converse, sabe? Mas principalmente pergunte para Deus sobre o seu sonho, porque é uma forma dele falar. Nós não devemos sair por aí falando todo mundo. Paulo estava falando de uma convicção que ele tinha justamente sobre o rei Agripa, mas é algo que vem da própria parte do Senhor. Quando nós sabemos que é do Senhor, nós sabemos que é certo e reto e que não terá erro, que a palavra dele se cumpre. Números 12, 6 fala, então disse, ouvi as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão e em sonhos falarei com ele. O Senhor tem as maneiras, e essas são só uma das duas formas, porque o Senhor ainda tem a maneira do Espírito Santo hoje, que é justamente a revelação da sua palavra, a codificação da sua palavra que ele traz a nós. Então um profeta jamais vai deixar ser enganado. Ele sabia que festa era de mentira e que o rei Agripa cria nos profetas. E tem pessoas que creem e vão demorar a se arrepender, tem algumas pessoas que o Senhor vai entregar o pecado e tem algumas pessoas que não vão se arrepender. Basta nós perguntarmos ao Senhor e mantermos do lado de quem compensa. Se tem uma pessoa que compensa nós ficarmos do lado, é do lado do Senhor, meu irmão. É do lado do Senhor, minha irmã. Então o profeta sabe quem é de mentira e quem é verdade. E nisso, para nossa caminhada, nós deveremos sim, tomar cuidado com quem nós deixamos perto. Irmãos, o Senhor Jesus, ele se relacionou com todos. A multidão chegava perto, ele fazia milagre para todos, amava a todos, sem distinção. Mas a palavra fala em João 2, versículo 24 e 25, que ele não confiava, porque as pessoas só queriam ele por interesse, bajulando, por causa dos sinais e das maravilhas que ele fazia. E dentro dos seguidores que ele tinha, a palavra chega a algum momento a falar que ele tinha até 70, mas não eram muitas pessoas que andavam mais próximo. Dentro desses, então, primeiro tinha a multidão, o segundo nível de relacionamento é os discípulos, que até aprendiam com ele, mas dentro desse terceiro tinham 12, que inclusive tinha Judas e Tomé, e ainda dentro dos 12 tinha os 3 que eram os mais próximos, que assim nós podemos considerar amigo, Pedro, João e Tiago. E dentro desses 3 ainda um quinto nível de relacionamento, João, que deitava no peito. Então nós devemos sim ter um João, e essa pessoa, ela vai com nós até o final. João era o único que estava com Jesus até o final da cruz. Então devemos avaliar bem sim e saber quem é de verdade e quem é de mentira. Eu espero que essa palavra possa te ajudar a refletir sobre quem chega perto de você. Eu já eu não deixo convencer tão facilmente com palavras. As palavras, elas até me comovem, eu vejo, e elas me comovem, me trazem um certo alento, eu tento ajudar a pessoa, lógico, embasado na palavra, mas o que me convence mesmo é o exemplo, e é o que convence a Deus. E nós somos chamados para ser parecidos com Ele. É com Ele que é a glória, é com Ele que nós devemos obedecer. E eu quero terminar aqui com Isaías, capítulo 50, versículo 7, para você saber a quem você serve. Pois o Senhor Deus me ajuda, portanto não me sinto confundido. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntos. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim, chegue junto. Vou bater, irmão. Nós damos conta. É Ele que endurece a nossa face. Estamos preparados, irmão. Estamos preparados. E a postura é a mesma. E ela permanecerá.
Quero deixar essa mensagem com os irmãos para breve reflexão. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau!